Qual sua importância para a sociedade? Estamos dando o valor que ela realmente merece? Veja como esse assunto é tratado agora no Opa Repórter. A água é a essência da vida. Onde quer que haja água, há também a incrível variedade e abundância de vida. O homem também depende da água. A água afeta todos os aspectos de nossas vidas. Na realidade, nós somos água. 75% de nosso cérebro é constituído por água. Outros animais também precisam dela. Poucos são os lugares no planeta onde esse recurso tão essencial não é disputado. O problema é que apenas 2,5% da água presente no mundo é doce. Considerando que a maior parte da água doce está confinada em geleiras e calotas polares, somente nos resta 0,8% de água. Isso mesmo, 0,8% de água doce disponível no planeta. E a situação ainda é mais crítica, pois apenas 0,001% do total de água do planeta está presente em rios, sendo, portanto, de fácil acesso pela população. Vamos refletir. 0,8% de água potável para 7 bilhões de pessoas não parece muito proporcional. E para completar, ainda precisamos falar da distribuição geográfica da água. Alguns estudos indicam que nada menos que 60% da água doce mundial concentra-se em 9 países, sendo liderados pelo Brasil, Rússia, China e, por seguinte, Canadá. Estima-se que cerca de 67% da população mundial sofra com algum grau de escassez de água. Mesmo assim, o Brasil desperdiça 57% desse recurso. Veja agora a reportagem de nossa correspondente OPA, Ana Karim. A escassez de água já atinge 29 países e 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. Especialistas acreditam que em 2015 vai faltar água em 41 países. O problema não está na quantidade, mas na distribuição. Isso porque muitas vezes é o homem que interfere no equilíbrio hidrológico. 20% do desperdício de água vem do uso humano. Válvulas defeituosas são as maiores responsáveis pela perda de água dentro de casa. Uma simples torneira vazando pode mandar pelo ralo 8.000 litros de água por dia, suficiente para abastecer uma escola com 240 alunos. Cenas de desperdício são comuns no Brasil, onde a água em geral é barata e nem todos pagam por ela. O professor Paulo Canedo é especialista em hidrologia. Ele acredita que a guerra ao desperdício exige a participação de todos. Os companhias de saneamento têm no Brasil uma taxa de perdas elevadíssimas. O Brasil perde 47% da água bruta que produz. Portanto, quase metade da água que nós tiramos dos rios, purificamos, cloramos para distribuir à população, não se converte em venda dessa água ao consumidor. Então, para ter a noção, a perda de água do Brasil daria para abastecer toda a França, Bélgica, Holanda e norte da Itália. E não temos um órgão regulador. Então, a área de saneamento, portanto, que rege as empresas de concessão de água e esgoto, jogam um jogo que não há regra e nem juiz. Portanto, tende a vícios, tende a desperdícios que devem ser contidos. Agora que conhecemos um pouco mais sobre esse bem natural, como ela deve ser tratada? Como funcionam as estações de tratamento? Quais são os processos envolvidos nessa estação? Como funcionam esses processos? Com o apoio da nossa filial do Rio de Janeiro, veja essa reportagem especial gravada pela OPA RJ. Eu estou na estação de tratamento de água do Guandu, que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Essa é a maior estação de tratamento de água do mundo. Saem daqui 3 bilhões e 700 milhões de litros de água todos os dias.
Hoje eu vou acompanhar todo o processo de tratamento da água até ela chegar na torneira da sua casa. Quem vai mostrar isso tudo pra gente é o Edson, que é gerente aqui da estação de tratamento. Essa água é retirada de onde? Essa água que chega na estação de tratamento é retirada do Rio Guandu, nosso manancial de captação. Antes da água chegar aqui, o lixo como garrafas PET e pedaços de vegetação fica retido na entrada da estação. O que significa o tratamento da água? Tornar essa água própria para consumo humano, principalmente para o uso mais nobre, que é beber a água. Na primeira fase, a água recebe um produto químico. Essas gotinhas que estão pingando é o produto que vai fazer o aglutinamento das partículas. É onde você transforma as impurezas em um material sólido, não é isso? Em flocos maiores, mais pesados, portanto mais fáceis de serem removidos. Olha, dá para ver melhor como parece mesmo com barro. Essa coloração, na verdade, é porque a água do Rio Guandu é uma água rica em argila. Depois que esses flocos são retirados, a água vai para outro tanque de decantação. Aqui a sujeira fica embaixo e a água limpa passa para a próxima etapa. Mas para chegar lá é preciso caminhar muito. A estação tem 4 quilômetros de ruas internas. É aqui, olha, que acaba o tanque de decantação. A água entra por aqui e aí vai sair desse outro lado aqui, que já é o filtro. Como é que é a água é filtrada aqui, Edson? O fundo desse tanque, ele é composto de areia. A areia, na verdade, faz essa função de filtrar a água passa entre os grãos da areia e retém as partículas mais finas que passaram nos processos anteriores. Primeiro o nível da água diminui, depois um registro é aberto e entra água limpa, só que de baixo para cima. Olha lá embaixo, ó. Como se estivesse saindo ar de baixo. Exatamente. É água. É água. Daquilo ali é a sujeira? Exatamente. A sujeira ficou retida na areia, tá vendo? Sobem nuvens de sujeira. A partir daqui, tudo é feito dentro de túneis subterrâneos. A água recebe cloro para eliminar as bactérias, cal para equilibrar o pH e flúor para combater a cárie. Essa correção de pH seria para quê? pH muito baixo, água ácida. pH muito alto, água alcalina. Um ou outro, tanto a água alcalina como a água ácida, pode provocar doenças gastrointestinais. A água que chegou na estação Turva sai daqui assim, limpinha. Essa é a água que sai lá da estação de tratamento do Guandu e chega na casa de 9 milhões de pessoas aqui no Rio de Janeiro. Agora, será que ela está realmente potável? Eu vi na casa do Alessandro que não costuma tomar esse tipo de água, né? Não costumo. Eu compro Prefere o o garrafão? galão por ser mais seguro, né? Acredito que seja mais seguro para minha família beber. Agora, será que é mais seguro mesmo? A gente trouxe um pesquisador da UFRJ, seu João Alfredo, para falar pra gente. Seu João Alfredo, o senhor toma essa água? Na saída das estações, saída do Guandu, eu bebo tranquilamente. Ao longo da rede, eu não bebo. Lá em casa, eu não bebo. O problema, segundo o pesquisador, é que em alguns bairros a água pode ser contaminada na tubulação antes de chegar à torneira. Porque a rede de distribuição é uma malha muito complexa aqui, convivendo com esgoto, água pluvial, tudo misturado. Então, se a pressão diminui um pouco, tem infiltração na rede. Entre essa água aqui que a gente tirou da torneira e a água do garrafão, qual o senhor beberia? Da torneira. Agora a gente vai rever nossos conceitos, né? Vamos começar a deixar o garrafão de lado, ferver a água, entendeu? Pensar em comprar um filtrozinho, né?
Existe apenas um tipo de água? Como elas são obtidas? Como funcionam as estações de tratamento de água nas indústrias? Veja depoimento de empresários bem-sucedidos comentando sobre o assunto. Boa noite, telespectadores. Estou aqui no oeste do Paraná, mais especificamente na cidade de Toledo, Paraná, para falar um pouco sobre a indústria química e os processos de tratamento da água, em uma das maiores empresas do mundo no ramo de bebidas. Estou aqui hoje com o presidente, engenheiro Chico Batista, da Totatola Refrigerantes. Primeiramente, boa noite, senhor Chico. Posso te chamar assim? Pode chamar de Chico. Tá, muito obrigado. Muito obrigado por conceder essa entrevista à nossa emissora. Gostaria de agradecer o senhor por conceder esse tempo para explicar um pouco para o pessoal em casa como funciona uma estação de tratamento de água, que é uma grande multinacional de alto escalão. Primeiramente, eu agradecer ao espaço fornecido pela Roupa Repórter, por você também, Tim Bonner, por disponibilizar esse seu tempo de vir até aqui. E, então eu vou falar um pouco do meu conhecimento para vocês. Bom, como o nosso público é um pouco mais culto, eu gostaria primeiro de perguntar a questão das legislações. Quais são essas legislações vigentes a respeito da água utilizada no seu processo? Assim como toda indústria de bebidas que deve tratar a água, você deve tomar como parâmetro a Lei número 89/18, o artigo 1º do Ministério do Abastecimento. Lá você vai encontrar todas as normativas referentes a que você deve seguir e como você deve proceder durante essa fase dentro da sua indústria. E quais são essas etapas envolvidas? Basicamente, o processo envolve tanto transformações químicas quanto físicas. Um dos exemplos pode ser a coagulação ou a seguida da floculação. Coagulação e floculação, o que seriam essas etapas, esses processos? Em poucas palavras, a floculação e a coagulação, elas vão ser adicionado o produto ao nosso efluente e conforme elas vão reagindo, vão formando partículas maiores, retendo as sujidades, impurezas, para depois serem descartadas em outra etapa. E quais os componentes químicos utilizados? Os principais compostos químicos utilizados no processo são um grupo de sulfatos e polieletrolitos, em quantidades pré-determinadas antes deles entrarem no processo. E esse ensaio é denominado de jar test. Nossa, que palavra complicada, né? Não é fácil ser um engenheiro químico, pelo visto. E o que ocorre depois da decantação? E qual a influência dos filtros utilizados no processo? Então, Bonner, como eu tinha comentado com você, a decantação ela vai justamente reter as partículas de maiores diâmetros, maiores partículas, e depois desse processo ocorre uma filtração em leito de areia, para garantir a melhor qualidade da nossa água. Nos filtros você pode controlar tanto a pressão quanto a intensidade da corrente, garantindo a maior penetração do fluido no seu leito ou não. Nessa etapa você deve evitar tanto a formação de canais, como por exemplo também a influência do iodo no teu processo, tomando necessária a substituição da carga de areia conforme o tempo de uso do leito. Então deixa eu ver se eu entendi. A gente faz um processo de coagulação da partícula, essa partícula se separa da água, então para você retirar você usa filtros. E isso há um controle da vazão e da pressão. Exatamente, exatamente. E existe algum parâmetro operacional para garantir assim, a máxima eficiência dessa operação? O principal parâmetro que nós devemos seguir é deixar cerca de 30% do leito com espaços vazios, para que durante a retrolavagem não tenha nenhum problema. Existe a presença de uma válvula também no nosso leito que vai garantir a maior segurança do processo. Ela serve principalmente para aliviar a pressão. E o filtro de areia, como modelo, ele deve ser lavado pelo menos uma vez ao dia, para que não acarrete problemas nas etapas seguintes do processo. Deve ser lavado o filtro? Mas assim, como é que faz essa limpeza? Porque é uma limpeza, né? Como é que faz essa limpeza do filtro? Como é o procedimento? Esse filtro, ele nada mais é do que um tanque, onde ele vai ser esvaziado, e conforme o tempo você vai ter que fazer algumas análises químicas, tanto no teu produto, como no caso é a areia, para saber a capacidade de remoção dele ainda do teu efluente, se ele pode ser utilizado ou não. E depois da filtração, Chico, o que vem? A etapa seguinte é você retirar essa água que já foi posteriormente tratada, direcioná-la para um tanque de água semi-tratada, onde vai ser adicionado um cloro
extra a esse efluente, para que toda a matéria orgânica seja retirada e que possa entrar na tua linha de produção. Como o processo já passou por uma filtração, imagino que essas partículas sejam muito pequenas, né? Como elas são retiradas? Como você disse, Bonner, as partículas realmente são muito pequenas e a legislação é muito rígida quanto a esse controle. Então nós devemos analisar a granulometria dessa partícula e para isso nós utilizamos filtros hermeticamente fechados, onde você controla essa pressão de operação dotados de pequenos poros. Esses poros vão ser responsáveis por reter essa partícula de pequeno diâmetro. Feito isso, antes dessa água entrar no nosso processo para ser utilizada na elaboração das bebidas na nossa indústria, a água passa para um processo em carvão ativado, onde você vai retirar esses compostos clorados provenientes da etapa de supercloração, como eu mencionei para você, garantindo as condições adequadas de cor e sabor desejados para, enfim, termos uma água efetivamente limpa. Então quer dizer, Chico, que essa operação unitária remove até aquelas partículas que a gente não consegue ver a olho nu? Exatamente, Bonner. Esse é o objetivo principal dessa etapa. Nós vamos conseguir garantir a maior qualidade e o principal controle desse nosso fator essencial, que é a água na nossa linha de produção. E falando um pouco das análises físico-químicas, quais são as mais comuns feitas para garantir essa qualidade de água? O que vocês analisam? Quais são os parâmetros? Os principais parâmetros que nós adotamos na empresa são análise de pH, turbidez, cloretos, metais, cor e odor, como eu já mencionei para você. Mas existem outros parâmetros e dependendo do destino dessa água, você também pode estar trabalhando. E quais foram os resultados obtidos pela empresa Totatola? Nós da Totatola Bebidas já conseguimos reduzir em 25% a quantidade de água por litro utilizada. Outra marca também alcançada durante esse tempo foi a utilização de 1,9 litros para cada litro de bebida, menos da metade do que 13 anos atrás. 1,9 litros para cada litro de refrigerante? Como isso é possível? Isso é possível graças à utilização da água da chuva como fonte bruta de água no nosso processo. Isso já é feito por 16 dos nossos fabricantes, que reduziu em 3% o nosso consumo. Nós da Totatola Refrigerantes provamos que a sustentabilidade hídrica na produção é possível. Muito interessante e muito importante essa preocupação com a água de vocês. Eu particularmente acredito que o pessoal lá em casa não sabia dessa captação da água da chuva. E assim, a água também é muito importante, né? Porque hoje a escassez de água é grande pelo mundo. Eu, em nome da Opa Repórter, agradeço o espaço concedido, as informações que você trouxe até o nosso telespectador. Em nome da Totatola Bebidas, gostaria de agradecer pela Opa Repórter, por você, Bonner, pela possibilidade de conceder essa entrevista. Muito obrigado. Agora voltamos para nossos estúdios. Lucas Bial, é com você. Muito obrigado pelas informações, tio Bonner. Vamos dar sequência ao nosso programa. Ele que, quando o assunto é tratamento de água, é referência internacional, o empresário Matheus Justus. Por favor, suba ao palco. Boa noite, Lucas Bial. Prazer estar aqui. Elas são o segundo segmento que mais consome água em toda a rede de indústrias, a indústria têxtil, seguida somente da indústria alimentícia e da indústria siderúrgica. É isso mesmo, Matheus? Isso mesmo. Nosso setor acaba consumindo bastante água devido aos processos e operações unitárias presentes. Então, Justo, conte um pouco mais sobre a sua empresa. Como vocês trabalham? O que vocês fazem? Bom, uma das minhas empresas é essa lavanderia, né? Que além de fazer a lavagem do jeans, a gente faz a pintura, faz também rasgos, enfim, a gente recebe esse jeans cru e faz um trabalho em cima dele conforme os clientes pedem. Interessante, mas esse processo deve gastar muita água de verdade. E como vocês lidam com esse consumo de água? Quando eu criei essa empresa, a gente tinha um grande gasto com água. Isso acabava retirando bastante água que acabaria sendo levado para as pessoas na cidade, mas também era uma grande porcentagem nos nossos gastos. Então, Justo, hoje vocês não consomem mais a água vinda de redes públicas ou pluviais? Então, conversando com um dos nossos engenheiros, a gente resolveu desenvolver um sistema de tratamento de efluentes, onde a gente conseguiu recuperar toda a água que a gente acabava consumindo.
Só que assim, só para notar, na verdade a gente ainda precisa de água das redes públicas e pluviais. Porque durante esse processo de tratamento a gente acaba perdendo água por evaporações, só que também a gente acaba, em certos momentos, quando chove, a gente acaba captando essa água também e reutilizando. Mas fazendo uma média, a gente ainda pega água das redes públicas, das redes pluviais. Bacana, Augusto. A nossa produção conseguiu filmar a estação de tratamento de vocês e, se possível, eu queria pedir para você explicar um pouquinho para o nosso público como que funcionam as etapas e todo o seu processo. Claro, seria um prazer. Aqui? Por favor. Sim. Bom, aqui temos algumas imagens, então, da lavanderia, né? Toda a água que sai da empresa, dos processos, vem para esses 2 tanques. Menos as águas que são no banheiro, né? Porque se você misturar, a gente acaba contaminando essa água e não consegue daí levar ela para o processo novamente. As águas do banheiro, os efluentes do banheiro, são colocadas para fossas. Aqui, ó, nós temos um filtro onde a torta é removida, as partículas maiores são removidas e são depositadas nesses lugares laterais aqui. E toda a água que entra acaba sendo filtrada por baixo aqui. E essas pás vão removendo. A gente acaba tirando uns pedaços de jeans e algumas pedras que acabam caindo. Aqui nós temos um tanque de equalização. É onde são colocados os floculantes e os coaguladores, que irão coagular as partículas presentes na água para ajudar na limpeza. Aqui é onde a água entra, nesse cano, onde a água passa pelo filtro e sai aqui. Aqui tem um motor. Isso aqui é como se fosse um reator CSTR, né? Só que reator CSTR é algo ideal, mas funciona tipo um CSTR. A água entra, é mexido aqui pelo motor e a água acaba saindo. Aqui nós temos o nosso floculador. A água entra por essa tubulação de auxílio de bombas, onde, assim, infelizmente, nesse dia o nosso sistema de tratamento estava desligado. Mas quando ele está ligado, a água vem aqui e esse líquido, esse efluente que está aqui, ele é um pouco mais líquido. E ele acaba, pela ação da bomba, quando traz o líquido para cá, esse efluente para cá, ele acaba subindo tanto assim para cima dessa paredinha. E a água um pouco mais limpa acaba passando por baixo para esse outro lugar aqui. Então, como a gente pode ver a continuação do vídeo, o lodo que está mais em cima, que está coagulado em cima, vem para cá, e ele é carregado por auxílio dessas pás, que são as pás que vão girando, e cai nesses tanques aqui. Como eu disse, esse sistema está travado, está parado. Então esse lodo, que já está um pouco mais pastoso, ele desce para cá, mas ele ainda está na forma líquida. Então ele chega aqui nesse ponto aqui, e bombas vão jogando ele para outros tanques. Aqui era para ter uma bomba, só que foi retirado porque está em manutenção. Mas eles são levados por esses canos. Primeiro leva para um tanque, enche o tanque. Quando encheu, trava, você veda ali com as válvulas e joga o efluente para outro líquido, para outro local, para esse local mais em cima ali. Esse efluente que está aqui, esse lodo que está aqui, que tem bem menos água já, aqui no processo inicial, ele vai secando com o auxílio do sol. O sol vai aquecendo e vai formando blocos, né? Vai fazendo vai deixando blocos, criando esses blocos de resíduo. E assim continuamente. Termina de encher um tanque, vai para o outro, vai enchendo, enquanto vai enchendo o outro, vai secando esse. E daí eu tenho um operador que retira esse lodo e é levado para uma caixa e assim a gente paga para destinar esse produto, esse resíduo. Aqui tem a casinha onde é colocado os nossos componentes químicos, tanto o coagulante, a gente também acaba colocando cloro no processo, e são jogados tudo por auxílio de bombas. Bom, infelizmente não deu muito para ver, mas tem ainda ali o processo por baixo, onde passa água limpa, e essa água limpa ainda passa por 2 lagoas, onde bactérias aeróbicas vão consumir essa matéria orgânica que ainda está um pouco presente.
a gente faz análise dessas águas e esse processo é bem efetivo e é suficiente para colocar essa água de novo no nosso processo. Mas, como a gente pode ver, tem esses processos de evaporação que a gente acaba perdendo bastante água. Então, a gente tem que ali colocar mais uns 10% de água das redes públicas ou de poços artesianos para o processo novamente. Então é isso, Lucas. É basicamente esse o meu processo na minha empresa. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer pela explicação e pela disponibilidade do senhor Matheus Justus por vir até aqui explicar um pouco sobre esse processo, como que funciona com o nosso público. Em nome da Opa Repórter, muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço também a oportunidade de estar no seu programa, para poder falar um pouco sobre o que a minha empresa faz e como ela ajuda o meio ambiente e a sociedade. Agora é com você, Guilherme Chapelin. O Opa Repórter agradece a sua audiência. Até o próximo encontro. Gravando. Essa e outras notícias. Em outra etapa. E o que ocorre? Gravando. Estamos dando valor que ela realmente merece. Veja como. Elas são envolvidas por Vá! Foi. Nossa filial do Rio de Janeiro. Veja como essa reportagem. Gravando. Veja a reportagem. Foi graças a... Opa! Que beleza! Olha só o lance do Ronaldo. Olha o Ronaldo. Que beleza! Quem diria que a gente falaria isso pro Ronaldo, né?